Questão de número 13 do capítulo 4 diz o seguinte: a posição r de uma partícula que se move em um plano xy é dada por r 2t cubo menos 5ti mais 6 menos 7t 4j, com r em metros e t em segundos. Na notação de vetores unitários, calcule r, v e a para t igual a 2 segundos. E letra D, qual é o ângulo entre o sentido positivo do eixo x e uma reta tangente à trajetória da partícula em t igual a 2 segundos? Então, olha só. Nós queremos a posição, a velocidade e a aceleração dessa partícula no instante de tempo igual a 2 segundos. Então, começando com a nossa posição, nós temos aí o nosso vetor posição da nossa partícula, dada por essa função aí ó, em relação ao tempo. E para o instante de 2 segundos, onde tiver o tempo, nós colocamos o valor 2. Então, resolvendo as potências aí, resolvendo também as multiplicações e depois resolvendo as operações dentro dos parênteses, nós vamos ter aí que o nosso R, em função do tempo, quando esse tempo é 2 segundos, nós vamos ter uma posição 6 no eixo x e menos 106 no eixo y. Para a nossa velocidade, como ele quer uma posição no instante, né? Ou seja, a posição instantânea da partícula, então nós vamos fazer a derivação dessa função da posição em relação ao tempo, que é justamente a nossa velocidade. Então, aí, ó, a derivada da nossa posição em relação ao tempo vai nos devolver aí a função da velocidade. Então, derivando aí, nós vamos ter aí a nossa velocidade. Agora é só substituir por 2, né, as nossas variáveis de tempo aí na nossa função. Então, substituindo, nós vamos ter essa função com essa cara aí, resolvendo as potências, resolvendo as multiplicações e depois resolvendo as operações que precisam ser resolvidas, nós vamos ter uma velocidade no instante de t2 igual a 19 metros por segundo i, isso no eixo x, menos 224 metros por segundo j, ou seja, isso no eixo y. Agora, para a nossa aceleração, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para a velocidade, como a gente quer num instante de tempo, então, ou seja, isso na verdade é uma reta, né, reprisando lá nosso assunto de cálculo, né, que a derivada nada mais é do que o valor da reta tangente que passa por um ponto dessa função, e nesse caso aí a nossa função é a velocidade. Então, a nossa derivada da velocidade em função do tempo é justamente a nossa aceleração. Então, a gente está calculando o ponto por onde essa reta tangente passa, que é no instante de tempo t igual a 2. Então, derivando, a nossa aceleração tem esta cara aí, e substituindo o valor na nossa variável, né, que é o 2, nós vamos ter essa cara aí para a nossa função. Resolvendo as potências e as multiplicações, né, nós vamos ter isso daqui de aceleração para a nossa partícula. 24 metros por segundo ao quadrado i, menos 336 metros por segundo ao quadrado j. Na letra D, ele quer o ângulo entre o sentido positivo do eixo x e a reta tangente à trajetória da partícula nesse intervalo de tempo. Então, ora, ele quer o ângulo dessa reta tangente que é definida em relação à função da posição da partícula. E quem é ela? A gente fez isso na letra B.
né, é a nossa velocidade. Então, a reta tangente é dada pela função da velocidade em relação à nossa posição, porque a derivada da nossa posição em relação ao tempo não é a velocidade, né? E aí justamente o valor que a gente obtém é justamente o grau de inclinação dessa reta. Então, arco tangente aí, ó, da velocidade, das componentes da velocidade, aonde a componente x dessa reta tangente é o nosso cateto adjacente e a componente y dessa reta tangente é a nossa componente y da velocidade. Então, arco tangente a menos 1 do cateto oposto sobre o adjacente. E isso para os valores das componentes das velocidades, que são quem? Menos 224 metros por segundo, que é no eixo x, o y, e sobre 19 metros por segundo, que é no eixo x. Então, resolvendo esse quociente, a gente vai ter arco tangente de menos 11,79, que vai dar aí 85,2 graus no sentido horário. Então, somando com 180, então em relação ao eixo x positivo, 94,8 graus. Muito bem, pessoal. É isso aí e até a próxima questão.